Hoje a gente vai falar do mestrado, do doutorado, do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem que a Universidade do Vale do Sapucaí oferece aqui para toda a região, para todo o sul de Minas. E nós estamos aqui com a coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univaz, que é a professora Eni Orlandi, ela é PhD na área, é muito conhecida internacionalmente e hoje está aqui conosco para falar aí das inscrições do processo seletivo, que o processo já se iniciou, né, professora? É um prazer recebê-la no programa. Muito obrigada. O processo já se iniciou e nós temos mestrado e doutorado, não é? E as inscrições para o mestrado, elas vão até o dia 28 de novembro agora, e as inscrições para doutorado vão até o dia 18 de novembro. Eu explico um pouco a diferença, é que para o doutorado deve ser entregue um projeto que a pessoa vai querer desenvolver durante o curso dela aqui no doutorado. Então, ela deve entregar dia 18 para a gente ter tempo de ler o projeto, porque as provas mesmo, quer dizer, a vinda deles para fazer entrevista, no caso do doutorado, sobre o projeto, e para a gente também analisar o currículo, fazer uma entrevista com os candidatos do doutorado, a gente precisa desse prazo, né, um certo prazo. Então aí as entrevistas elas vão ocorrer a partir do dia 30 de novembro até o dia 2 de dezembro, e depois eles já terão os resultados. Para o mestrado, como não há projeto a ser entregue, eles terão que fazer uma prova, uma prova escrita, mas eu gostaria muito de tornar claro isso, que eu acho importante para quem está afim, né, de se inscrever para um mestrado nosso, que é sobre linguagem, mas não exige um conhecimento técnico, um conhecimento formal sobre questão de linguagem. São questões que usam muito mais a capacidade de refletir e da pessoa dar a opinião dela sobre questões, né, que dizem respeito à linguagem. Então, aí também os candidatos a mestrado, eles terão então uma prova escrita, a gente analisa também o currículo, então é importante fazer um currículo bem feitinho. Como tem que ser feito esse currículo? O currículo é com as atividades, a formação dele e atividades ou coisas que ele pode ter participado, como congressos, projetos ou qualquer evento, enfim, tudo que significou na vida dele, né, profissionalmente, ele deve colocar. E não precisa ser especificamente sobre linguagem, não, porque nós temos muitos candidatos que vêm de outras áreas e são muito bem-vindos, porque... Eu ia perguntar nesse quesito, professora, Ciências da Linguagem, ela é bem ampla, né? Quais cursos, quais formações podem participar desse programa? Olha, nós temos alunos que vêm das mais diferentes áreas, né? Pode vir, inclusive, assim, de artes plásticas, de comunicações, claro, na formação específica também de letras e linguística, né, que muita gente faz, mas de semiótica, enfim. Mas também nós temos muitos alunos de contabilidade, mesmo da medicina, nós temos alunos de direito. Por quê? Porque a gente não trabalha com a linguagem pensando a linguagem como gramática, como é aquilo que normalmente as pessoas têm essa imagem, né, do estudo. Quando fala em ciência da linguagem, a pessoa fala, vou estudar língua portuguesa, por exemplo. Não é isso? Não é isso. É claro que, inclusive, o que a gente procura fazer as pessoas entenderem é o funcionamento da linguagem dentro da sociedade, dentro da história, em relação à própria ciência. Quer dizer, então, é muito interessante como os alunos, sei lá, de contabilidade, como eu estava falando, de direito, medicina, tem de enfermagem, enfim, de fonoaudiólogos, enfim, de várias áreas, eles, sociólogos, das ciências humanas e sociais, vem muita gente, de história, nós temos muitos alunos, como eles vão aproveitar o curso para melhor compreender o objeto deles na área deles. Porque a gente não trabalha justamente com a questão da gramática em si, a gente trabalha com a questão de como a linguagem funciona, né, em termos da própria prática de linguagem. Como a gente exemplificar isso, professora Eni, para o telespectador entender melhor? Por exemplo, uma pessoa da área jurídica, da área do direito, como ela pode trazer a ciência da linguagem para o trabalho dela, para melhorar o conhecimento dela?
Olha, são várias as maneiras, né? Mas principalmente abordando o seguinte, quando você fala do jurídico, antes de tudo você tem que pensar que é linguagem, ou seja, há um discurso que é o discurso jurídico. E como ele funciona aí, a gente vai ver que funciona em várias instâncias. A gente tem o discurso jurídico funcionando na própria concepção do que é direito, mas na prática, na jurisprudência, né, nas leis. Então, a gente trabalha a linguagem, né, como ciência da linguagem, para que esse sujeito, esse aluno, né, ao se voltar para o objeto dele, ao se voltar para o trabalho dele, ele compreenda melhor como funciona esse discurso nessa área, e aí ele pode, claro, inovar, ele vai se tornar muito mais independente na relação de trabalho dele, porque ele vai ser uma pessoa que conhece aquilo com o que se está construindo a ciência dele, porque a linguagem está na construção de qualquer objeto de ciência, e do próprio funcionamento da ciência, da própria prática, né? Como pensar o jurídico sem pensar a linguagem que constitui o jurídico, né? Agora, professora, quem está acompanhando aqui a nossa entrevista, nosso programa, quiser conhecer melhor o curso, tanto o doutorado quanto o mestrado, qual que é o procedimento? Lembrando que o prazo está quase chegando ao fim já, né, da inscrição. Não, eu acho que nós temos um site, não é? Eu acho que, não sei se... A gente coloca aqui embaixo no GC aparecendo. Isso, pronto. Então, nós temos um site. Por favor, olhem o site, porque tem muita informação, vocês vão conhecer bem o curso através disso, né? E desse site. Vocês vão ver o tipo de atividade que a gente faz, as disciplinas com que a gente trabalha. E eu gostaria de falar disso também, porque é muito importante. Porque nós temos linhas de pesquisa variadas. Então, nós temos uma linha que é a análise de discurso mesmo, que trabalha com essa questão do funcionamento da linguagem em geral, na sociedade, né, e tudo, né, nessas especialidades. Agora, nós temos também uma linha que chama Língua e Ensino, que é justamente para investir nessa necessidade tão grande da leitura, da escrita, etc., justamente sem passar por essa questão específica de gramática, mas procurando considerar um sujeito social que tem que ter uma capacidade de compreender a própria sociedade e de compreender os efeitos da ação dele nessa sociedade. E isso, na questão de língua e ensino, a gente trabalha muito. Então, isso eu estou pensando em professores, em pessoas que se dedicam ao ensino, seja básico, seja médio, né, ou seja superior, mesmo no ensino superior. E uma outra linha que a gente colocou desde que começamos o nosso doutorado, e que eu acho muito importante, chama Linguagem, Conhecimento e as suas tecnologias. Toda essa questão justamente das redes, das novas formas de linguagem, né, que funcionam tanto atualmente, né, tanto do ponto de vista das redes sociais, como eu falei, mas também na própria ciência. Quer dizer, a própria ciência hoje, ela não prescinde de um conhecimento das tecnologias de linguagem que funcionam dentro das diferentes formas da ciência, né? Então, a gente tem também essa linha, e essa linha se traduz em disciplinas que a gente vai dando e que vai ajudando o aluno vamos dizer, a realizar o projeto que ele tem, não é? Então, são essas, né, essas linhas, né? Eu acho que a área de concentração é importante dizer, né? A área de concentração do nosso curso, que é de Ciências da Linguagem, mas a área de concentração é Linguagem e Sociedade. Então, com isso, a gente já focaliza também algumas questões, né, que são mais, como eu posso dizer assim, já mais especializadas, não fica uma coisa ampla, vamos dizer, sem limites, etc. Não, a gente procura, né, dimensionar de maneira que esse aluno tire o maior proveito possível, né, disso. Eu gostaria de acrescentar, porque eu acho importante, que o nosso curso tem um corpo docente muito bem formado, gente que estudou no Brasil, no exterior, né, em vários lugares, como, sei, tem até na Alemanha, na França, na Argentina também, enfim, aqui na própria América Latina, nos Estados Unidos, na Itália, enfim, é um corpo docente que é bem formado e que, ao mesmo tempo,
sempre é assim um corpo docente jovem, no sentido de que tem propostas muito jovens de inovação, né, no conhecimento, e nós conseguimos já, nos primeiros 3 anos, que nós somos avaliados, né, continuamente pela CAPES, né, que é do MEC, né, e na primeira avaliação a gente já conseguiu passar para a nota 4. É um conceito ótimo, lembrando que a nota vai até 5, né? É um conceito bem posto, muito bem posto. A gente está bem feliz. Agora a gente vai tentar ir para o 5. Isso não é uma promessa, porque a gente nunca sabe, né? Porque é futuro. Mas a gente está trabalhando para que a gente consiga aumentar também no nosso conceito. Sempre... É bom lembrar também que o doutorado de Ciências da Linguagem é o único aqui do sul de Minas, né? É o primeiro, né? Vamos ver, eu acho que tem outros que já podem ir se formando, porque é isso também, sabe? Na medida em que a gente forma pessoas aqui, elas vão atuar em outras universidades, e essas outras universidades vão também, né, se qualificando para construir os seus cursos. Então, eu acho que é um trabalho, assim, para nós, muito prazeroso e, ao mesmo tempo, eu acho que de uma importância muito grande para o sul de Minas. A gente visa mesmo isso, né? Conseguir trabalhar bem aqui no sul de Minas para né, sermos úteis, na verdade, na formação de outros centros tão importantes quanto esse que nós conseguimos formar e com o qual a gente está satisfeitíssimo. Eu não queria terminar sem falar dos alunos mesmo, porque, assim, eu falei que os professores são muito bons. E eu tenho muita confiança neles, porque justamente eles têm a possibilidade aqui na Univaz, e isso é uma característica aqui nossa da Univaz, eu acho muito importante, é de fazer aquilo que eles sabem. Então, eles têm liberdade para se manifestar, em termos do conhecimento deles, dentro da formação deles, né? Eles não são obrigados a fazer outra coisa, eles fazem justamente aquilo que eles conhecem bem. Mas o outro lado dessa moeda são os alunos que nós recebemos. Alunos de cidades, a maior parte são cidades pequenas, que é a característica do sul de Minas, né? Muitas cidades têm mais de 800 mil habitantes no sul de Minas, mas são cidades pequenas e tal. E a gente fica encantado com a capacidade de leitura, de trabalho que esses alunos trazem. Então, eu acho assim, nós estamos muito felizes por termos uma boa equipe como corpo docente. Mas a gente está mais feliz ainda pelos resultados que a gente tem alcançado com os alunos. E isso não depende só de nós, depende desses alunos que realmente chegam aqui, se encantam com o que eles encontram e trabalham muito bem. São pessoas que a gente tem ficado muito satisfeito com a forma como eles investem na própria formação. Bom, então isso que a professora Eni Orlandi está falando aqui para o telespectador, para você que está acompanhando essa entrevista, é para você aproveitar o momento, se inscrever. Você que quer fazer aí o doutorado, né, precisa fazer antes uma prova, né, que a professora Eni explicou, que vai ser realizada a partir do dia 30 de novembro. As inscrições vão até o dia 18 de novembro para o doutorado. Para o mestrado, né, não precisa fazer prova, o mestrado você faz a inscrição e até o dia 28 de novembro. Então, aproveite, o site está aí na tela, você pode obter mais informações, você pode fazer parte aí desses cursos, né, desses 2 cursos de qualidade que a Univaz oferece, que é o doutorado em Ciências da Linguagem e o mestrado. Professor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, a sua participação, queria que você fizesse um convite aí, reforçando aí a importância da aprendizagem, de melhorar os seus conhecimentos e nada mais que a Univaz oferecendo aí esses importantes cursos, né, que vão trazer mais qualidade aqui para a nossa região. Sim, para terminar, não tenho dúvida de que o que eu devo dizer corresponde a essa nossa realidade que a gente está praticando e está formando aqui na nossa região, né? Que é a de que, com o conhecimento de linguagem, tal como a gente concebe a questão da linguagem, né? De forma aberta, dinâmica, né? E moderna, né? Que inova, o que acontece é que as pessoas que tiverem acesso ao nosso mestrado e doutorado certamente serão formadas de uma maneira em que essas pessoas vão ver se abrirem portas profissionalmente pela importância que elas saberão dar, né, ao próprio trabalho delas através do conhecimento de linguagem que elas adquiriram. E poderão inovar
dentro da própria área profissional. Então, é algo que também tem consequências importantes profissionalmente. Então, eu convido vocês a fazerem essa experiência. Certamente vocês vão, não é, conseguir ir mais longe naquilo que vocês já iniciaram. Professora, eu quero agradecer sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho aqui para nós e para os telespectadores. Muito prazer conversar contigo. Prazer é meu, pode ter certeza. E lembrando a vocês, olha, que não se esqueçam, então, o prazo está aí, dia 18 de novembro, é o prazo para a inscrição do doutorado, então aproveite, faça a inscrição, depois você vai fazer uma prova. E no dia 28 de novembro, o mestrado em Ciências da Linguagem. Informações está aqui no site, é só você acessar, obter mais informações, conhecer. Se quiser também pode ligar aqui para a Univaz, falar na Secretaria de Pós-Graduação, conhecer um pouco mais sobre esse curso oferecido pela Univaz. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência.